Oiê, Oi, consegui. boa noite, Boa todo noite. mundo. Delícia estar aqui com vocês, acompanhando esse curso. Eu já falei para vocês, né, que esse curso, a gente tentou várias versões, é muito difícil montar um curso como esse, assim online. E a gente está acreditando muito nesse formato que nós fizemos, assim, que eu acho que, estou torcendo que eu acho que está dando certo, né? Mas a gente precisa muito do engajamento de vocês e também das observações de vocês, o que que vocês acham que está dando certo, o que que não está, também a gente está aberto para escutar, né? Oi, Camila, oi, Caio, tudo bem? Ah, Boa noite. boa noite. Eu queria comentar uma questão que surgiu lá no grupo do WhatsApp e aproveitar assim para falar, né? Sobre o que que essa formação permite, né? O que que ela autoriza. Então, a gente entende que pelo tamanho dela, pela maneira como ela que a gente construiu e tudo, ela permite, e nós desejamos muito que isso aconteça, que vocês realizem atividades com seus grupos, seja com os grupos com os quais vocês já trabalham, seja inspirado em formar novos grupos, em querer colocar isso daí na rua, né? Colocar a Share Nature no mundo. Quer dizer que a gente já está fazendo isso há 25 anos, mas sempre numa escala muito pequena, sempre no tete a tete, no pessoal. E então, acho que a perspectiva da gente fazer isso assim online também é algo que nos inspira assim, bom, quem sabe a gente vai fazer uma expansão maior, né, em que as pessoas vão conseguir colocar isso em prática nos seus lugares. Temos pessoas né, do Rio Grande do Sul, do Pernambuco e de tantos outros lugares do Brasil. Às vezes tem até fora do Brasil, acho que nessa turma não tem, né, Maura? Então, o que que a gente acha importante? Que nesse período do curso, que é basicamente um mês e uma semana, que vocês possam colocar em prática neste período. Porque, claro, o curso vai ficar gravado e acessível para vocês até dezembro, né, Maura? Mas essas coisas assim eu esqueço. São 6 meses a partir da inscrição. Isso. E então vocês vão ter acesso, vai estar tudo lá, todo o material vai estar disponível para download para vocês. A Palmira organiza tudo isso direitinho. Mas para que a gente possa ter uma troca, nós sabermos o que que vocês estão fazendo e vocês terem dúvidas, e vocês terem comentários, e também os comentários entre vocês, como já aconteceu um tanto no Padlet, né? É muito importante, porque senão daí depois a gente não vai mais acompanhar o que vocês vão estar fazendo, né? E claro que o Instituto Roman está sempre querendo apoiar, né, e incentivar iniciativas de Sharing Nature, mas é mais uma coisa assim também querendo que vocês se apliquem, se organizem para esse mês de curso. Hoje foi aberta a aula 3, né? Então, a aula 1 e 2 foram aulas reflexivas e que vocês puderam fazer em casa, né? Refletindo e trazendo as questões, trazendo o histórico de vocês e compartilhando. Vocês também teve a segunda aula, que são aspectos bem importantes da postura do educador, que a gente vai conversar mais hoje. Mas a partir de hoje, com a aula 3, então a proposta são as práticas mesmo, que você possa formar um grupo e colocar em prática as atividades. Então, espero que vocês possam se organizar e que a gente possa ir fazendo, né? Depois a aula 4 vai ser também mais um pouco mais criativa para vocês poderem jogar mais com as atividades e se sentirem mais à vontade com elas.
Então, é esse o convite, né? Que vocês possam, e sempre que estiverem praticando, compartilhar no Padlet para a gente poder acompanhar, tá bom? Acompanhar e ficar de registro, né? Porque como esse Bem, material vai ficar disponível para vocês por 6 meses, e depois a Palmira costuma subir tudo no Drive, vocês vão acessando com o tempo, quanto mais reflexões cada aula traz, mais inspiração vocês vão ter. Então, é importante fazer as atividades na semana, dentro do nosso período do curso, para que a gente consiga ir alimentando, consiga fomentando, consiga manter o que está vivo ali, né, da prática, das reflexões, porque apesar de depois o material ficar disponível, a gente não vai estar tão mais perto e junto, assim, né? Claro que sempre precisando, tirando dúvida e tal, mas e é legal manter atualizado, né, as lições. muito bem. Então, hoje, a gente quer conversar um pouco mais sobre essa segunda aula, né? Sobre essas posturas do educador. E a gente, então, queria perguntar para vocês, imagino que todos tenham lido a segunda aula, né? Espero que sim, senão. A gente queria perguntar, né, na sua experiência como educador, em que essas sugestões diferem do que você costuma praticar e se você identifica o que há de novo para você, né? O que tem de novidade dentro dessas sugestões do perfil do educador Sharing Nature, né? O perfil do educador Sharing Nature é esse que coloca em prática essas 6 sugestões, dicas, princípios. A gente às vezes diversifica os nomes. E para isso a gente queria convidar então vocês para trocarem sobre essas duas perguntas nos pequenos grupos para a gente seguir conversando depois. Eu não sei se antes disso você tem alguma coisa para falar, Maura. Não, era isso. E a gente vai lembrando à medida que eles forem trazendo também. Eu já criei as salas, vai aparecer para vocês o convitinho para poder acessar, como foi no outro encontro que estava presente, o número da sala, vocês acessam e eu mando para lá, e se acontecer de cair alguma coisa, vocês voltam, que a gente manda de volta. 15 minutinhos para vocês E conversarem sobre isso. as perguntas você Eu anotar, coloco, eu coloco aqui no chat, tá? e aí eu mando para vocês na sala. Vamos lá. Tudo bem para vocês? Alguma questão do ponto? Pega do ponto que vocês pararam e aí a gente continua. Se não for nada assim muito secreto. A gente estava dizendo, né, Vivian, dessa força que a relação com a natureza tem quando a gente é criança e que ao longo da nossa caminhada a gente vai se distanciando disso e que é um grande desafio, né, que a Sharing Nature nos ajuda nessa reconexão, né? Acho que a gente estava meio nessa linha, né, Vivian? Só para E dizer que a gente estava no tema. Não, entendi. e muitas vezes as pessoas acham difícil colocar a natureza, né? Ambas educadoras também de escola e fogem, parece que é difícil, parece que não entra. E dá, é fácil colocar esse olhar, né? Então não é aquele bicho de 7 cabeças, é muito fácil, é muito encantador e ajuda muito, muito nessa aprendizagem das crianças, né? Como né? Coexiste, é muito. Agora, mas em termos quer dizer, levar as crianças para um espaço natural, ok, mas assim, e em termos da postura do educador, isso que a Sharon Nature propõe, o que que vocês acharam? Eu queria que a gente pudesse esmiuçar um pouco, né, que ele fala, para quem não fez a aula 2, né, que é ensine menos e compartilhe mais, seja receptivo, concentre a atenção das pessoas
Observe e sinta primeiro, fale depois. Um clima de alegria deve permanecer em toda a experiência e trabalhe com a natureza e não para ela. Então, eu acho assim que tem uma grande diferença, mas talvez não tenha. Eu queria muito saber de vocês, né? Porque a postura do educador faz muita diferença na abordagem Share Nature. Não é só que a gente vai aplicar as atividades e fazer um fluxo de API, né? Mas para que o fluxo aconteça, essas posturas, essas dicas, elas são muito importantes, porque elas fazem toda a diferença, né? O que vocês me dizem? Uma coisa que eu gosto disso que até eu falo, eu sou muito esquecida, nomes, palavras, eu nunca vou lembrar de um nome científico de uma folha, de uma árvore. E aí eu lembro, lendo o livro dele, quando ele fala um pouco disso, não é o nome que interessa, é realmente isso, essa vivência de sentir, de olhar, observar, né? E aí eu falava, ai, ufa, que eu falava, o que é isso? Né? Então você acaba sendo... Dá um certo alívio, né? Tipo, meu Deus, eu não vou conseguir falar. Eu lembro do pata de vaca, eu falei, não esqueça, né? Não é sobre exatamente, não preciso dar uma aula lá de vamos preencher as lacunas com nomes, mas eu preciso dar uma aula, tipo, vamos vivenciar, sabe? Vamos subir, vamos sentir, vamos observar todos os seres que existem dela, vamos observar as formigas que sobem, descem, o que elas estão indo atrás. Não? Então, isso acho que é um pouco... usar o corpo, usar todos os sentidos do corpo, né? E você acaba trazendo isso, você fazendo isso, você acaba... Você é uma esponja para as crianças, você é uma referência. E aí você acaba influenciando elas a isso, né? Então, pelo menos lá na escola, eu sou a única professora que eles vão para falar, vou subir essa árvore, né? Estou sempre perto, e eles estão lá subindo e estão curtindo, enquanto as outras estão... Não, mas espera aí, né? Vocês estão lá, eu falo, mas até onde você vai subir, né? O que você está vendo? Então, isso é engraçado como eles já começam a pegar uma referência daqueles que deixam, né? Não só eu, existem outras, mas aqueles que deixam essa exploração mais tá vendo, as palavras me fogem, mais vivas, né? Mais reais. Posso compartilhar? Juliana. Para mim, o que ficou muito vivo, assim, né, que traz de novo essa visão do educador não como detentor de todo o conhecimento e que passa algo, né, mas como um guia, assim, né, e eu gosto que em alguma leitura da aula 2 ele fala companheiro de viagem, ou companheiro de trilha. Eu achei isso muito bonito, porque tira o educador desse lugar do pedestal, assim, né, que está em cima, passando para, ainda quando é criança, né, tá mesmo acima, né, que é mais alto, e fica aquela coisa mesclando entre aprendiz e mestre, então você nunca sabe quem que é quem ali, né? Isso eu gostei bastante da abordagem. Eu acho que isso é legal, e é um desafio, porque todos nós, né, temos a tendência a reproduzir a educação que nós recebemos, né? E raramente, é claro que hoje em dia as coisas já se diversificaram muito, né? Felizmente. Mas ainda prevalece no ensino um ensino hierárquico, baseado na obediência, no controle, né? E então o Share Nature, na verdade, está mexendo com essas coisas todas, né? No Padlet também a Flávia e a Juliane trouxeram, né? O quanto que o mental costuma vir primeiro, né? O quanto que a explicação, eu vou na trilha, eu vou esperar que me deem instruções, que me falem da árvore, que me falem dos animais, né? E o quanto que a gente espera que o mental, e a gente automaticamente abre espaço para esse mental, né? Então a Share Nature convida a gente a sentir antes essa experiência, antes de dizer, e a gente a sentir e a permitir que as pessoas que estão ali com a gente, vivendo essa experiência, também sintam antes
de interromper esse fluxo, de interromper o que elas estão vivendo, né? Então é muito sutil, é muito delicado, é muito simples, mas é na prática mesmo, né? É praticando que a gente se convida a dar um passinho para trás e não deixar a cabeça tomar a frente das explicações. Nossa, que flor linda! Isso é uma baúínia pedicular? Não, é que flor linda, que sentimento que isso me gera, que emoções que isso tem, né? E o educador está ali nesse campo cuidando dele, né? Desse encantamento, dessas emoções que vem na frente, dessas percepções que vem na frente. Mas, Graciela, eu te interrompi, você ia falar, pode ir. Não, é que a Rita comentou essa coisa da educação tradicional, assim, né, e das crianças estarem sempre ali esperando, né, faz isso, faz aquilo. Eu conheci a Sharing Nature quando eu qualifiquei, né, no mestrado, e aí uma das professoras da minha banca é bióloga, acho que ela pratica Sharing Nature com os filhos dela. É mesmo? Ela, você já ouviu falar da Sharing Nature? Aí eu falei, não, então você lê sobre que você vai gostar. E aí eu comecei, durante a execução do projeto, né, a observar mais as crianças e deixá-las bem livres, assim. No início, elas só iam comigo, assim, ficavam meio resistentes, assim, não sabiam o que fazer, com dúvida, né? E aí começaram a chegar na horta, né? A escola antes só tinha cimento, assim, o único espaço verde era grama e um talude. E aí a gente fez uma horta, assim, com muita diversidade. E aí um dia eu cheguei e estava plantando tomate lá sozinha, pegou um tomate maduro, pegou uma faquinha, vê só, estava sozinho com uma faca na mão, de serra, eu nem sei como ele conseguiu pegar isso na cantina, e estava plantando. Aí a menina falou assim, olha, ela chegou, é ela que manda, você tem que parar. Eu falei, não, continua o que você está fazendo. E aí, nossa, foi muito bonito, assim, ver as crianças lá, descobrindo coisas, colhendo, perguntando, é muito legal, assim. Acho que é aprender a observar mesmo, assim. Quem no início não queria descer lá na terra, porque ia sujar o pé e a mão, começou a descer e se mexer lá na terra. Muito legal, muito. Eu estou amando o curso, amando a troca de experiência aqui com todo mundo. Que legal, eu posso falar uma coisinha aqui que é para completando assim, um pouco o que a Maura trouxe, dessa coisa, e também do que a Graziele falou, dessa coisa assim, de não ser o detentor, né, o mestre, o cara que sabe que você tem que seguir, mas eu acho que tem uma mudança aí também, que passa aí pelo educador, que é da escuta, né? Então, assim, você só vai poder, assim, você vai só conseguir que você, seja criança, adolescente, adulto, né? Cada um com a criança, eu acho que é mais fácil essa interação do sensível, né? Mas a partir da escuta, como é que você consegue escutar a natureza? Como é que você consegue se escutar como natureza, que a gente é, cada um de nós, e também a natureza que está à sua volta. Então, por exemplo, uma trilha na mata, se você ainda não tem um exercício de escuta com a sua turma, como é que você vai dizer, como é que você vai exercitar essa escuta da natureza, sabe? Então, acho que passa muito por esse caminho, assim, do igual e do escutar, para a gente aprender a se escutar, para a gente poder escutar a natureza, para ter esses ouvidos mais atentos, né? Então, gente, falar menos e escutar mais, e isso é um exercício, porque nos foi roubado muitas vezes essa coisa da escuta dentro do padrão de ensino que a gente foi educado, né? Cada um aqui numa geração diferente, mas eu percebo que não mudou o padrão, assim. Eu fui criança nos anos 70, eu vejo crianças que foram nos anos 80 com a mesma coisa, talvez até com mais dificuldade, até por conta de outros acessos, e agora depois nos anos 90, agora nos anos 2000, ainda tem essa coisa também das mídias, né, do acesso tecnológico, da comunicação, assim,
e pouco se escuta, sabe? Muito se fala e muito se vê, mas pouco se escuta. Então, eu acho que o Cherunato tem a ver com isso também, sabe? De desenvolver, de aquietar a mente, deixar o corpo, e ele aprender de novo a escutar os sons. É. Algo assim nesse sentido. Eu não li, gente, o texto 2, porque eu estava no campo, a aula 2, entendeu? Então, eu estou assim, meio escutando vocês e meio viajando, assim, né? Porque eu estava sem acesso à internet. É interessante. Eu acho que para o educador é um baita de um alívio, né? Como vocês comentaram, né? De, não sei o nome, não precisa falar o nome, mas o nome é que eu acho é um aspecto, né? Porque toda essa educação conteudista, né? Que precisa de conteúdos, senão não tem valor, ela está sendo questionada aqui também, porque quando você, em vez de ensinar, você quer dizer que você participa do encantamento de uma pessoa do seu grupo, e aí você, com ela, começa a explorar mais, a querer conhecer mais, mas conhecer a partir da própria observação, e não de um conhecimento que uma outra pessoa descobriu, né? Quer dizer, como que você próprio descobre. E aí não tem hierarquia possível, porque uma pessoa vai perceber coisas, certos aspectos de uma planta, por exemplo, ou de um animal, e outra pessoa vai perceber outros, então as coisas vão se somando, vão se complementando. Não tem, por exemplo, alguém fala uma coisa daí, o outro fala, isso daí é besteira, é um absurdo. Não tem isso, sabe? Não tem uma. A pessoa observou, né? A pessoa sentiu aquilo. E então, para quem ainda não conhece as atividades, né, a partir de agora vocês vão entrar em contato com atividades pensadas especificamente para cada uma dessas questões, né, do compartilhar, do ser receptivo, da escuta, enfim, todas essas coisas. E tem um aspecto bem importante também, quero continuar escutando vocês, né, mas só para aproveitar. É a última observação que ele faz, que é uma observação que nem está nos livros, porque o professor Joseph Cornell, ele acrescentou depois, ele se deu conta depois da publicação dos livros, que é a sexta. Trabalhe com a natureza e não para ela. Então, a ideia não é que você está fazendo uma coisa incrível e que você vai salvar o planeta, ou que você vai resolver todos os problemas da humanidade. É tipo, talvez, né? Mas enquanto você está trabalhando, você está se reconhecendo como natureza e você está brincando com a natureza. Não é que você está brincando com as crianças, você está brincando com as crianças, mas a natureza está brincando junto. Ela está respondendo aos seus estímulos. Ela tá. E não é uma coisa assim mística. É uma coisa real. As brincadeiras foram pensadas para que você possa perceber a natureza respondendo aos seus estímulos na brincadeira, né? Então, isso é muito precioso, tudo isso, como a Maura falou, é tudo muito simples, mas é porque a gente complicou tanto, né, que às vezes dá trabalho chegar no simples. Mas deixa eu ouvir mais vocês. Marcílio, queria falar? Na verdade, eu caí quando eu entrei, já ficou aberto o microfone, mas eu posso falar assim também. Eu estava pensando, inclusive, sobre essa cesta, né? Porque eu não tinha visto ainda essa cesta. Se eu vi, passou despercebido. Aí, que bom que tu contou agora de como ela chegou. E assim, para mim, desses ensinamentos, um dos mais vivos é o da alegria, deve permanecer todo o tempo na experiência, né? Tem que estar sempre com esse clima de alegria, porque é o que conquista mesmo, assim, sabe? As crianças, geralmente, elas já estão conectadas automaticamente com essa alegria. Agora, com grupos de adultos, eu tive muitas experiências com grupos mais apáticos, assim. E aí ele fala, né? Fazer as mais alegres para poder elevar essa energia do grupo. E dito e feito. Aí funciona, você conquista aquele grupo e aí você tem a oportunidade para conduzir para as experiências mais, né? Intensas, digamos assim, mais interiores, mais de contato direto.
Então, eu gosto muito da alegria de permanecer durante todo o percurso, né? Essa questão do sentir ser mais importante do que o saber racional, realmente é um alívio muito grande também, né? Para mim, eu adoro, assim, acho maravilhoso. E contar também que esses 5 ensinamentos, essas 5 dicas, sugestões, eu consegui sempre colocar dentro de sala de aula, porque eu estava até comentando com as outras educadoras, mas cortou bem na hora da minha fala, o grupinho, que em sala de aula fechada, a gente não consegue usar tanto as vivências, né, as atividades, as brincadeiras. Porém, para mim, o que ficou muito em mim foi a sensação de calma, assim, de centralidade, de uma outra perspectiva de vida também. Assim, que eu comecei a sentir isso após as vivências profundas, né? Então, mesmo que eu não estivesse aplicando uma brincadeira em sala de aula, uma vivência, mas tinha algo que estava dentro de mim, assim, sabe? Na forma de olhar para a criança, na forma de entender o tempo dela, na forma de acolher essa criança também, que é a minha experiência, né, em sala de aula fechada. Então, para mim, foi muito importante, assim, esse ensinamento. E foi casando, assim, cada vez mais. De modo que, por mais que eu entrasse, até em uma palestra, um mini curso, assim, sempre vem essa ideia. Vou começar de uma forma mais aberta, mais dinâmica, depois a gente começa a concentrar, né? Foi importante. Bacana, Marcelo. Rita, eu queria deixar aqui um pouco o meu relato, porque daqui a pouquinho eu e o Caio vamos precisar sair. Ah, tá bom. Pera, Espera um então, pouquinho, Flávia. Espera um minutinho. Tá bom. Obrigada. pode falar. Eu queria trazer um ponto que eu acho muito importante. Até essa semana eu e o Caio dialogando muito sobre isso, que é a escuta, justamente a escuta, né? E aí, no material da primeira aula, tinha lá um tema, um texto que falava sobre o silêncio. E eu achei muito importante, né, vocês falarem disso, porque já desde a primeira aula já está trazendo a questão do silêncio, que tem a ver com a escuta, né? E aí a gente propôs uma prática de ficar, tipo, um meio período do dia, pelo menos uma vez na semana, tentar fazer esse exercício do silêncio. Porque esse movimento, a gente fala o tempo todo, e a gente não percebe que a gente muito mais fala do que ouve, né? Que é a escuta, né? E eu achei bem interessante que já está falando já desde o primeiro material, que é da primeira aula, e está trazendo também agora na segunda aula, né? O quanto é importante essa escuta, esse silêncio de poder estar ouvindo, né? Usar mais o ouvido do que a boca para falar, né? E no meio desse material dessa semana, no meio do texto, fala sobre o educador, né? Que o educador ele não precisa trazer conceitos. Isso não é importante, como todo mundo já vem trazendo aqui, que não é importante trazer os conceitos, porque o conceito, o corpo ele não vai materializar isso, ele não vai internalizar isso, né? Os conceitos é mais para a mente, né? Mais para a cabeça, não para o corpo, né? Para trazer as experiências para criar essa memória, né? Então, e propõe que quando você for fazer os exercícios, para você, ao invés de trazer esses conceitos, você falar, tipo, tem um elemento, tem as crianças ali, um elemento da natureza, e você falar a sua experiência como uma forma de estimular eles também a contarem as suas experiências que eles estão tendo ali naquele momento. Então, você se colocar como participante, não como educador, né? Eu achei isso fundamental, porque toda vez que a gente chega, a gente quer se colocar como o educador. E, na verdade, para a gente estimular esse processo, eu achei super legal a gente começar com a nossa própria experiência. Nós olhar para esses elementos e falar, nossa, olha ali, aquilo me lembrou de uma coisa, disso, aquilo, como nós, como um integrante também desse movimento ali junto com as crianças, né? Nós também sermos parte desse processo, né?
Então, achei isso muito importante, eu saber, e eu me acomodei ali, eu consegui me acolher ali, sabendo que eu posso fazer isso, eu também posso participar desse movimento junto com eles, não sendo um educador ali naquele momento, mas sendo participante ativa ali nas atividades, aprendendo da mesma forma que eles, né? E eu queria também trazer uma coisa que eu acho importante, que a Graciele falou, que ela chegou na horta com o menino com uma faca, cortando tomate. Eu passei por uma situação lá na comunidade, eu e o Caio, na verdade, juntos, né? Muito incrível, assim, como é a potência da criança. A criança traz essa essência muito mais latente do que a gente, do corpo, das experiências do corpo. Teve um dia que foi marcado um mutirão para os adultos fazerem a limpeza da escolinha, onde ia ser a escolinha das crianças ao ar livre. Não apareceu um adulto na comunidade, mas se vocês vissem o tanto de criança que apareceu para ajudar a fazer a escola delas ao ar livre, elas queriam pegar enxada, elas queriam pegar carriola, e elas pegaram. Pegaram enxada, pegaram carriola, pegaram a pá, pegaram tudo para fazer toda a limpeza lá para organizar a escola dela. Então, essa energia, essa motivação, essa vontade de viver ali, de experienciar todas as possibilidades que a natureza oferece, é muito latente na criança. E isso me motiva e me estimula muito e me ensina mais. Porque eu não tenho essa força que eles têm. Então, na verdade, eles são os educadores mais do que eu nesse processo de tudo que a gente vê e observa e a força latente que eles têm da natureza que já está intrínseca ali. Obrigada, Camila. Só uma observação, Flávia, já vou te passar a palavra. Eu não sei vocês, né? Aqui todo mundo é educador, mas eu gosto de ensinar aquilo que eu preciso aprender. Então, a minha relação com todos os cursos que eu dou, todas as coisas que eu faço, essa relação aqui com vocês é sempre numa posição assim, eu só vou me motivar a estar com as pessoas para eu aprender algo, né? Porque se eu estiver sempre no lugar daquele que ensina, eu não tenho nada para aprender, é muito chato, né? Não é estimulante. Então, era isso que eu queria comentar. Vamos lá, Flávia. Então, nossa, eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão que eu sempre estou sorrindo quando eu estou assistindo essas aulas. Parece que toca algum lugarzinho lá dentro. E bom, o que eu queria dizer é que estava conversando com a Aline, né, no grupinho. Uma coisa que me chamou a atenção sobre a metodologia foi a questão de concentrar a atenção, né? Diferente do que o Marcílio falou, que existem grupos muito apáticos, existem alguns muito eufóricos, né? E então vem naquela animação, naquela alegria, em especial vejo com crianças, assim, adolescentes, né? Eles desembestam a correr, assim, uma coisa, né? Enfim, tem esse efeito, assim, né? Então, essa coisa de concentrar a atenção me chamou muita atenção, né? Você consegue chegar nesses lugares, né? Que todo mundo comentou, a partir do momento que você está aberto, né? As experiências ou que o ambiente tem para te mostrar, né? Então, esse é um ponto. E com relação ao compartilhamento, né, que a Maura comentou, eu fiquei me perguntando, né, se muitas vezes, né, quando a gente pede para um adulto, né, compartilhar a sua experiência no final de uma vivência, né, e ele tem dificuldade, se ele não estaria justamente tendo essa dificuldade porque ele nunca foi convidado a compartilhar, como eu nunca fui convidada a compartilhar, né? E, ao mesmo tempo, né, a gente estava falando, eu e a Aline, às vezes o compartilhar não é falar, né, que você está sentindo, às vezes você pode fazer um desenho, às vezes você pode, de alguma outra forma, expressar, né,
o impacto que aquilo teve em você. E ela até estava contando de um grupo de adultos que, né, começou a brigar pelo lápis de cor para fazer, né, uma atividade, e de repente eles acessaram esse lugar, né? Eu também tive uma experiência com adolescentes que eles queriam fazer as atividades junto com as crianças, eles queriam pintar também. Então, acho que são dois aspectos que me chamam a atenção, né? O concentrar a atenção e o compartilhar, né? Que é algo que, né, na educação que eu tive, não tive a oportunidade de fazer. Então, é isso. Obrigada, gente. Obrigada a todos vocês. Bom, estou com muita. Vocês estão anunciando muita coisa que vai vir, né? E vários aspectos das atividades, da maneira como a abordagem do aprendizado em fluxo propõe, é bem o que vocês já estão trazendo. Então, estamos indo no caminho bom. E mais? Felipe, abre o microfone. Boa noite. Oi, Felipe. Tudo bem? Queria pegar bem essa linha do compartilhar, que eu gosto muito do... Eu falei que no meu grupinho lá do Seja Receptivo, seria o tema lá da atividade, que é esse estar atento, né? É uma coisa que... Eu trabalho já com Share Nature aqui, por causa de história do sítio, a Boa Terra, né, Rita? Não sei se você lembra da Nicolete, né? Então, tudo a gente faz esses estudos, e uma coisa que eu tenho essa preocupação, a gente tem essa preocupação muito com esse estar presente, né? Seja receptivo. E uma coisa que me confortou, eu falei no grupo, né? Esse poder mudar o fluxo da dinâmica do dia, ou, né, a trilha ela tem um fim ali, que eu criei a metodologia, que eu vou até o eucaliptal, mas num determinado momento eu paro e mudo esse fluxo, porque é o que está pedindo ali no momento, tanto a natureza como as pessoas, né? Então, esse poder mudar, né? Eu gosto de brincar esse pouco meio anárquico, no sentido do bom, né? A gente poder reconstruir. Isso, o ShareNet me trouxe um conforto muito grande, né? Nesse sentido, assim. E outra coisa bem legal a gente falou, é a prática de fazer, às vezes, as mesmas atividades, né? Muitas vezes a mesma atividade para você ir remodelando, né? Remodelando e não engessando, né? É sempre remodelando, isso é sempre legal, né? A gente tem um desafio que, mesmo a gente planejando a ShareNet, você lendo o livro, fazendo todas as experiências, aí às vezes você planeja, você olha assim, putz, peguei aquela metodologia do ensino mesmo, fundamental, do ensino médio, não posso, sabe? Você fala, nossa. Então, isso é legal, esse fluxo aí de... A cabeça não para, né? Você não vai achar um consenso ali, né? Você sempre vai repensar, né? Porque está receptivo ao momento, ao local, às pessoas, ao mundo. Então, você tem que mudar mesmo. Isso eu acho legal do ShareNet, essa proposta aí, dessas mudanças. E o Flávio, só para completar, a gente fez uma atividade aqui a gente faz muitas atividades do ShareNet, né? Uma das que a gente faz aqui, que era para crianças. E a gente tem um projeto social com jovens de 17 anos. E eles, nossa, agora toda terça e quinta tem que ter uma atividade de brincadeira de criança para eles, senão eles choram, eles ficam embirrados com a gente. Hoje a gente teve que criar uma lá, a Floresta Viva, né? Que a gente fez lá uma. Porque eles queriam brincar, eles têm que participar, né? É muito engraçado isso, né? Quando a gente desperta esse entusiasmo, o Marcelo falou uma coisa fundamental, funciona, gente. O negócio do entusiasmo no início é batata, a gente fala, né? E isso traz essa chama, né? Trazer essa alegria, né? Isso é legal demais. Eu fiquei com vontade de comentar que a Camila trouxe do silêncio, né? E você falou do ruído, né? Mas no ruído não da fala, mas do ruído na cabeça. Às vezes a gente está em silêncio, mas a cabeça está pensando, e agora? E quando a gente está conduzindo uma atividade da sharing, o que esse ruído atrapalha a gente também, né? A ser receptivo, a se dar conta desse... Né, do que está acontecendo no entorno, no tempo de cada participante em fazer a sua... Né? Então, o quanto que, às vezes, a gente também mentalmente se pega
nisso que você trouxe, né, Felipe, do vou ler o livro e vou seguir à risca a metodologia, ela é assim, né? O que a gente está acostumado na escola e que aprendemos, e o quanto que esse ruído também atrapalha, né? E o convite da Sharon é exatamente respirar nesse ruído interno também da cabeça, porque você está conduzindo, você está pensando qual é a próxima atividade. Então, quanto mais preocupado né, e não presente na prática, você acaba também não ficando atento a essas sensibilidades, ao que está acontecendo com o grupo, né? Fiquei com vontade de... Você falou da fala e dessa flexibilidade da sharing, é exatamente isso. Ô, Maura, no material fala justamente isso mesmo, do planejamento. Você deixar... Porque às vezes você planeja e as coisas estão fluindo de uma forma que você não precisa... Você pode replanejar também. Não tem problema, não tem importância. Está dentro da metodologia, que não é uma coisa, uma caixinha, né, fechada. Não está dentro de uma caixinha. Enquanto o Felipe falava, também fui pensando nesses aspectos que a Maura e a Camila trouxeram, né? Que eu acho que uma das coisas que mais me encantam, assim, na abordagem, que é um desafio também, né? Mas é essa migração do controle mental, né? Que a gente quer controlar as variáveis ali, quando a gente está conduzindo alguma coisa, para essa abertura da percepção do corpo mesmo, né? Sentir o que aquele momento está chamando. E aí, flexibilizando as atividades e tudo mais. Então, não é um controle, né? Mas é colocar o corpo mesmo, sentir as percepções do momento em primeiro plano, para depois vir o mental e essas questões. Então, eu acho que é uma das coisas assim, que mais me encanta, é ficar percebendo as flutuações que acontecem e dançando conforme elas acontecem, sabe? Eu acho que é muito bonito isso. Eu acho legal vocês falarem, porque pode ser, né? Para mim, eu acho importante fazer um planejamento, até para não segui-lo, né? Mas ter aquela referencinha ali, até para você preparar os materiais, tudo isso. Mas não é obrigatório também, né? Se você quiser ficar 100% disponível e aí tá com as atividades na mão, assim, né? Para propor, também é possível. Acho bacana você poder fazer bastante, né? Como o Felipe falou. E esse exercício que a Camila falou, eu não sei se eu entendi direito, Camila, mas é você ficar uma tarde por semana sem falar nada com ninguém. Eu acho sensacional, eu adoraria fazer isso. Isso, ficar pelo menos um período de um dia, dentro de uma semana, fazer um exercício do silêncio, porque a gente fala o tempo todo, e a gente corta, atropela a conversa das pessoas, e fala, e acha que tem necessidade de se expressar o tempo todo. Então, tentar um dia na semana, num período, tipo, pegar uma sexta-feira de manhã, ou sei lá, uma tarde. O que for possível, né? Uma segunda, que segunda é o pior dia, né? A gente não quer nem conversar. Eu acho que aí a gente fica já na zona de conforto, né? O Gandhi fazia isso, né? Gandhi, né? O Gandhi da Índia. Ele ficava toda segunda-feira, ele ficava sem falar. E quem queria falar com ele, ele respondia. Ele tinha um caderninho e respondia no caderno. Mas o Marcílio quer comentar. Fala, Marcílio. Flávia comentou que o que chama mais a atenção dela é a parte da concentração, se eu não me engano, que ela falou isso. E aí eu estava pensando como é especial que o convite para a concentração que é feito com as atividades assim. Porque pode acontecer em trilhas, em passeios que a gente vê por aí, de professores levantando a voz para pedir concentração dos estudantes. E com a Sharonete, não, você vai falar de uma forma, vai trazer uma brincadeira, uma atividade que vai conduzir as pessoas para a concentração. E você vai falar baixinho com elas, assim, vai fazer uma proposta legal e vai atingir o objetivo. E isso eu acho que é sensacional. Inclusive, também em sala de aula fechada, quando não tinha natureza, eu falava assim, começava a falar bem baixinho, né? Vocês sabiam que se a gente falar bem baixinho, fizer bastante silêncio,
dá para ouvir uma folha caindo no chão, o som dela. Aí eles ficavam tudo pensando, né, as crianças. Aí eu pedia silêncio total. Aí eu pegava uma folha, não tinha folha de árvore, aí eu pegava uma folha de caderno, soltava assim, a folha ia caindo. Quando tocava no chão, fazia o barulhinho, né? E todo mundo ouvia, porque tem um silêncio total. Aí eles ficavam impressionados, assim, era muito legal. Outra coisa que eu fazia também era com ar-condicionado, né? Já que não tinha natureza ao redor, assim, com som de pássaros, eu falava assim, olha, se a gente fizer bastante silêncio, dá para ouvir o som do ar-condicionado. Vamos tentar? Aí todo mundo acalmava e tentava ouvir o ar-condicionado. Vamos tentar ouvir mais algum outro som agora, o som lá de fora, como é que tá? Aí, bem em silêncio, tentar ouvir o som. Então, a partir da metodologia, foi surgindo alguns outros caminhos tranquilos, assim, leves, para levar a concentração. Isso eu acho sensacional. Maravilhoso, Marcílio, que lindo. Muito bacana. O que mais que vem por aí? Só falar uma coisinha, isso que o Marcito falou de ouvir o silêncio, né? Uma vez eu participei, junto com o professor, assim, também era pré-escolar, assim, e aí, em Minas, né? Ele falou disso, vamos ficar todo mundo em silêncio, ouvir a natureza, e bem na hora o galo cantou, assim, numa altura. As crianças fizeram uma festa. O galo participou Era o silêncio É, para ele poder ser ouvido, né? Você sabe como os galos são vaidosos. Muito bem. Alguém mais quer compartilhar? Vamos caminhando para o fim. Gostaria de compartilhar a pergunta? Cadê a pergunta? Eu pensei só uma coisa que eu gostaria de compartilhar, Maura, que é que a gente sempre vai se referindo ao outro, né? Que a gente vai promover para o outro a experiência, né? E eu tenho me provocado muito para pensar como é que eu me percebo nessa experiência, para poder chegar nutrida nesse encontro, né? Como é que, para mim, essa conexão se dá para eu poder chegar de outro jeito. Porque, assim, sim, a gente está em outro lugar como educador, né? A gente tem eu tenho aí 41 anos de jornada que é diferente das crianças que estão começando, né? Como é que é esse encontro eu vou falar de novo porque é uma coisa que tem estado muito forte para mim, mas é assim, como é que eu me encontro com essa minha porção infância para eu chegar nesse lugar que é de educador, né? Eu estou nesse lugar, não tem como eu desfazer aí os 40 anos de jornada, né? Como é que eu, imbuída disso tudo, chego nessa simplicidade da aprendizagem que a Rita traz, né? Acho que a provocação do Sharing Nature para mim é essa, assim. Como é que eu chego com toda a minha bagagem, mas aberta para o que vier, né? Então, quando a Gleice traz a dança, na minha experiência, assim, as experiências que eu tenho tido com essa abordagem, eu sinto que eu preciso viver várias vezes. Eu gosto de planejar assim uma sequência, viver várias vezes. Aí, depois de alguns encontros, eu já vou entendendo, dá para desapegar, dá para deixar fluir, né? Dá para ir mais. Então, só queria fazer esses dois comentários aí. Eu acho que não tem como escapar, está longe não é o foco, mas não tem como escapar de uma experiência de autoconhecimento, né? Porque você trabalhar com a natureza dessa forma sensível, você se expõe, você se coloca diante de situações novas o tempo todo, né? Então você vai conhecendo como é que você reage, o que que te faz se sentir bem, o que que te faz sentir tal coisa, tal outra coisa, enfim. É uma riqueza de possibilidades, né? Uma oportunidade grande de se conhecer melhor também, né? Então, é um subproduto da experiência do educador. Muito bom.
Eu queria falar um pouquinho também, que eu comecei falando lá no meu grupo que eu sou, com as meninas assim, não sou educadora, eu sou uma metida, assim, porque eu vejo vocês todos que têm, né, assim, uma bagagem, né, acadêmica, a maioria aqui, sobre isso, e aí eu me identifiquei, e eu não tenho, assim, a proximidade que eu tenho com a educação maior é quando eu me tornei mãe, né, que eu aprendi a ser mãe das minhas filhas e comecei a exercer, né, exercitar mesmo essa habilidade educadora, né? Que todos nós temos, mas assim, e aí eu me senti assim mais parte e o meu coração se acalmou quando eu vi essa receptividade do Share Nature, da gente sentir, né? Porque o trabalho que hoje eu faço, ele é vem muito disso, de sentir, né? Eu sinto e compartilho, vem muito do compartilhar a minha experiência a partir de uma vivência mais próxima com a natureza, né? Então, assim, eu acho que é um olhar diferente, né? Porque eu me sinto mais, talvez até mais livre para improvisar, para testar, porque talvez eu não tenha esse conhecimento, né, acadêmico e tal, e essa bagagem toda, e aí, de repente, eu consigo escutar, né, ter essa intuição, não, vou fazer assim, porque eu acho que é para fazer assim, e eu estou sentindo que assim vai dar certo, e se não der, tudo bem, vamos fazer de outro jeito. Enquanto a gente estava compartilhando, e sobre o nome das plantas, vira e mexe, né? A gente, para quem não lê ou que não sabe, assim, eu e meu marido, a gente tem uma propriedade que a gente transformou em RPPN, né? Uma reserva, e aí a gente convida, nosso maior propósito é conectar as famílias à natureza. Então, isso veio, né? Aflorou muito durante a pandemia, e vem desse lugar do sentir total, né? Então, assim, a gente começou a se conectar com a natureza, a gente sentiu uma melhora muito grande no nosso bem-estar, e aí a gente, poxa, isso aqui é muito para gente, vamos compartilhar isso aqui com outras pessoas, as pessoas também precisam sentir isso que a gente está sentindo. E aí, quando eu falo isso, é isso, né? Assim, só para contextualizar, para vocês entenderem o que eu estou falando. E aí, quando a gente convida as famílias lá, normalmente a gente faz alguns plantios, né? E a gente recebeu umas mudas do viveiro aqui da cidade, e, cara, eu não conheço, não sei quais são as plantas, né? Não faço ideia dos nomes, algumas vêm com os nomes, outras não. E aí eu falo, as pessoas falam, tá, mas que árvore é essa, né? Elas querem saber o que elas estão plantando, justo. Mas eu falo, olha para ela, sente, vê o que alguém está precisando, né, de você ali. Sente ali qual é que vai te chamar e tal. Então, assim, é muito desse lugar e eu me sinto muito conectada com o Share Nature, assim, parece que está mais acessível, mais próximo para mim, sabe? Porque eu pensar em fazer uma faculdade, né? Porque eu tenho isso assim, eu fico assim, gente, será que eu vou ter que fazer para trabalhar com isso? E eu me questionei muitas vezes, assim, eu vou precisar fazer uma faculdade, eu vou precisar fazer um curso de pedagogia para fazer isso, para trabalhar com criança, com família, e não. E aí abriu-se esse leque, né, para mim, assim. Então eu estou muito feliz. Que legal, bacana. Formação Share Nature. Fico muito feliz também. Cada vez mais, né, a gente está questionando essas coisas formais, né, e caminhando para coisas verdadeiras, né, de relações diretas, em que a gente possa se engajar com o mundo, né. Eu tenho trabalhado também com a ciência goetheana, que não tem nada a ver com Share Nature, mas tem uma explicação que se dá, né, de que à medida que a gente foi encontrando nomes para as coisas, e todo o método científico, a maneira como foram também descobrindo as coisas,
foi se reconhecendo que as coisas são separadas umas das outras, né? Árvore é árvore, cachorro é cachorro, gato é gato, como se fosse tudo separado. E essa ideia de separação nos desengaja, né? Nos faz com que a gente se sinta separado das coisas. Então, como você falou no começo, às vezes não ter o conhecimento facilita, né? Mas tudo bem, os outros que têm. Mas é que a gente reconhecer que a gente tem uma formação que nos afasta desse engajamento com os outros seres vivos. A gente entra numa mata, você pode ver, é muito comum, não é? Tem gente que ama a natureza, mas tem um desengajamento, um distanciamento, uma percepção consciente de que não faz parte daquilo, né? De que está separado mesmo. Árvore é árvore, árvore não é humano, humano é outra coisa, vamos cuidar dos humanos separados das outras coisas, né? E acho que a Share Nature, de uma maneira delicada, sensível, nos aproxima de uma maneira como o Felipe falou, né? Funciona o negócio, o Marcílio também, o negócio funciona, mas funciona o quê? Funciona justamente a gente atravessar essa barreira com a qual que nos ensinaram a ter, né? Nós aprendemos a ter, e isso é uma coisa recente, sei lá, tem 200 anos na história da humanidade. É uma barreira de que as coisas estão separadas, de que eu não sou uma árvore, mas eu sou uma árvore, na verdade, e a gente pode explorar isso. Então, a Sharing Nature ajuda muito nessa ruptura mesmo, e nessa mudança de uma forma de ser e de estar no mundo, né? Então, se você trabalha com, sei lá, sustentabilidade, que as pessoas têm, ou educação ambiental também, né? Então, não são novos conteúdos que a gente está propondo, né? Você pode continuar com seus conteúdos, está ótimo. É uma outra forma de se relacionar com os outros seres, né? E de ficar mais engajado com o mundo, porque acho que os grandes problemas que nós temos, então isso daqui não é uma coisa ingênua e simples para pessoas que gostam, né? Mas pensando na complexidade do mundo, acho que grande parte dos nossos problemas tem a ver com esse desengajamento, né? Essa ideia essa permissão que a gente se dá de transformar, de dominar, de controlar, né? Acho que transformar vai ser inevitável sempre, porque nós estamos em relação, né? E nós temos aspectos humanos que são inerentes a nós, são maravilhosos também, né? Também tem muita coisa maravilhosa. Mas o X é o desengajamento, né? Então, como educadores, você quer as crianças para o futuro, que elas cresçam engajadas, né? Com as coisas todas ao redor, né? Com tudo, também com a mesa, com a xícara, com a avó, com a vizinha, com o cachorro, com os outros amigos, tudo, né? A gente está precisando ter uma relação mais participativa mesmo, um da vida do outro, porque de fato isso já está acontecendo, né? Quando eu falo que eu sou árvore, eu respiro, meu pulmão é igualzinho uma copa de árvore, né? Se não fosse a fotossíntese, eu não estaria respirando, enfim, vocês sabem tudo isso, mas a gente vive como se não tivesse nada disso, né? Então, claro que eu sou suspeita, que eu acho um valor imenso e fico felicíssima da gente poder estar crescendo dessa forma. A gente tem as meninas que estão aqui hoje, a Paty, a Gleice e a Maura, né? Que vão começar com os trabalhos presenciais. Eu tive uma conversa terça-feira com o professor Cornel, ele me chamou para bater papo, foi a primeira vez que ele fez isso em 25 anos, e eu contei para ele de tudo que está acontecendo, desse curso, dessa equipe do Roman. Então, ele mandou um beijo para vocês todos e
desejando muita prosperidade assim no que a gente for fazer. Deixa mandou muito carinhoso, ficou muito feliz com isso também. Então, Maura, você quer... A aula 3 abriu hoje, então ela é sobre isso, sobre a prática, né? Então, a partir de agora, a gente está convidando todos a praticarem, e é isso que a gente falou no começo, aproveitar que a gente está aqui, que a gente está pertinho, que a Rita está acompanhando tudo para praticar, para tirar as dúvidas, para trazer as questões. A ideia é que isso aconteça lá no Padlet mesmo. Então, à medida que forem acontecendo as práticas, puxa, eu fiquei com dúvida de alguma atividade, fiquei com dúvida do fluxo, fiquei com dúvida... Então, a ideia é a gente estar perto, acompanhando. Hoje inaugura, né, as aulas práticas. Então, daqui até estou dando spoiler. Não vou dar, vou falar hoje, então... Estou dando spoiler já do curso. Não, acho que tudo bem. Tudo bem, né? Já falei também. Então, e aí a gente inaugura as aulas práticas. Então, aproveitar esse tempo que a gente está aqui durante o percurso para trocar lá, para trazer dúvida. O que é dúvida de um pode ser dúvida do outro, né? E lembrar que esse material vai ficar registrado. Então, que isso vai ficar... Vocês vão ter acesso a esse material depois, para poder... o que aconteceu? Quem tinha dúvida? Quem não tinha? E trazer isso para o dia a dia. A gente vai fazer uma formação, uma vivência presencial. Eu, Gleice, Pati e Ju, a gente já colocou lá no grupo, vai ser em São Paulo, a princípio. A gente quer mesmo que seja a primeira de muitas, e com certeza vocês vão ser sempre os primeiros a saber dessas vivências. É importante... A gente estava conversando hoje mais cedo, na Rita, e a gente falando o material do Cornell, da Sharing Nature, está no livro, né? Todos podem ter acesso, as pessoas já podem treinar, já podem ir praticando sem fazer essa formação. Mas quando a gente vive um fluxo e para depois poder dar esse fluxo, é uma outra, né? A gente experimenta de um outro lugar também isso. Então, convidando aí todo mundo a partir da aula de hoje a praticar e a cada vez mais, como o Felipe trouxe, e trazendo suas próprias ferramentas, suas próprias, seu próprio experiência, né? E vai sentindo, e é prática. E pode ser muito rico, né? Cada um, por exemplo, quem já tem experiências, como o Marcelo, o Felipe, acho que bem mais gente aqui no grupo, trocando, né? Como se pode aprender uns com as experiências dos outros, né? É bem rico isso. E a gente também queria sugerir, assim, a gente não sabe muito bem se todos têm com quem praticar. A ideia é que pratiquem com pessoas próximas, mas também a gente queria incentivar que vocês praticassem entre vocês, assim, que vocês também pudessem se encontrar, pessoal de São Paulo, pessoal do interior, né? Que vocês pudessem se falar, ou o grupo, ou o Padlet é esse lugar de acenar e falar, pessoal, tem alguém da região tal que queria se juntar para poder praticar, vamos marcar um final de semana. Então, a ideia é que vocês também se comuniquem e se coloquem à disposição. Olha, vou fazer uma vivência aqui em tal lugar, vocês querem vir no final de semana? Que a gente estimule que esse vire um grupo de práticas também, né? Que cada um possa vivenciar a prática e a realidade do outro, que a gente entende o quanto que de potência tem nisso, né? Imagina, vai até o Felipe, vai até a Priscila, vai, né? De poder ir vivendo essas práticas aí que estão acontecendo. Vai até Recife, né, Marcílio? Vamos todo mundo para Recife, viver lá uma prática do Marcílio. Então, a gente queria estimular que vocês fizessem isso. Inclusive, lendo o Padlet, muitas iniciativas legais, assim, né? Tem a OCA, a Reserva Kaiowá, com a Pri Oliveira, o Bioevoluir, e a vontade de conhecer cada iniciativa, assim, cada pessoa está só crescendo e crescendo, né? Então, aceitando convites a visitar, espero que a passagem de avião diminua o preço também, para eu poder dar essa voltinha. Que é muito bom, né? Conhecer, assim, as iniciativas na prática, assim. Muito legal. É isso, pessoal. Só uma curiosidade. Inês, você está em Portugal? Olha aí, gente. Tem até em Portugal. Sim. Né?
Sim, e há uma formação presencial na zona de Sintra, perto de Lisboa, só que eu estou longe de Lisboa e então não consegui fazer essa formação presencial e aproveitei esta online, sim. Legal, que ótimo, Inês. Eu já vi Que você em bom. cursos, por isso que eu lembrei. Mas é muito bom Sim, também ter um curso assim com vários sotaques, né? Maravilhoso. sim. Vamos Então, para a foto da turma? Quem puder abrir a câmera para a gente tirar foto. Isso é sempre função da Palmira, eu lembrei. ela que lembra disso. Amanda, A gente está numa tela só hoje, então não precisa pausar. Rosane, acho que a Amanda estava fazendo. Ai, que bom, todo mundo de câmera aberta, que bonito! Todo mundo sorrindo. Joia! Foi, gente. Obrigada, pessoal. Boa noite. A gente vai trocando lá no grupo, se falando no Padlet. Até mais, gente. bons trabalhos, hein? Boa noite a todos. Boa sorte. Boa noite. Até mais, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite a todos.